seja o tema, né? Nós temos advogados trabalhistas, civilistas, mas talvez seja o tema também que pode ser que tenha norteado a vinda dos senhores aqui hoje, o que me deixa muito feliz, né? Aquela questão de ter atividades de horas complementares na faculdade talvez seja o menor, né? Eu sei que todos vocês em janeiro ou julho nas férias gostam de vir para a UAB e tem que continuar assim. E a gente às vezes a gente brinca, mas é verdade. A gente tem que aproveitar que ainda nos bancos acadêmicos, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, ela dá oportunidade, e aqui por essa comissão do acadêmico e da acadêmica, participar na OAB. No nosso tempo, né, e aí já não vou falar o tempo, senão a gente vai divulgar a idade, né, Zaquim? Nem sempre foi assim, nem sempre o acadêmico tinha oportunidade de vir à OAB. Muitas vezes o advogado conhecia a OAB quando vinha pegar a sua carteira da OAB. E hoje não. Hoje cada um de vocês pode participar, não só como ouvintes, como telespectadores, inclusive aqueles que nos acompanham de casa, mas quem acompanha a comissão do acadêmico, da acadêmica, sabe que pode participar efetivamente, ocupando as mesas como mediadores, ora como palestrantes, em grupo de estudos. Então, é uma verdadeira oportunidade que vocês têm. Porque cada um de vocês sabem, né? Quando a gente ingressa nos bancos escolares, para nossos familiares, para aqueles primos, olha, tá fazendo advocacia, não é assim que eles falam para a gente, né? Olha, não sabe que é um curso jurídico que possibilita, inclusive, advogar, né? Desde que aprovado durante a graduação e aprovado no exame de ordem. E aí é a hora de vocês, né? Para aquele primo indesejável, para aquela prima invejosa, você fala sim. Claro, né? Tô estudando para ser advogado, né? É hora de vestir a roupa bonita, de estar elegante, não é isso? Às vezes vem lá, eu sei, eu já peguei esse metrô, o trem que vem lá de Itaquera para cá, por exemplo, né? Quando chega na Sé, se você não segura, você sai, não é assim? Mas tem que estar elegante, salto alto, né? Eu sei que tem um segredinho de você, a rasteirinha atrás na bolsa, né? Mas não, né? Traz o vadimeco debaixo do bolso, né? Debaixo da... Pra quê? Se perguntar pra vocês, o que você faz direito? Faço. Você já leu isso? Você fala, 2 vezes, né? É assim estudando direito, tem que ser. Mas a ideia é que vocês, enquanto ouvintes, possam compartilhar conosco, não só no tom de brincadeira, mas adquirir conhecimento também, porque vocês várias vezes são questionados sobre assuntos jurídicos. São instados a se manifestar sobre determinados assuntos jurídicos. Seja quando você vai tratar das unhas, vai cortar do cabelo. Nós temos exímios juristas, não é isso? Eu tinha um Rafael, que hoje não foi para Minas Gerais, mas ele sabia sobre tudo. Ele tinha inclusive uma versão porque por causa não tinha muito sol, não tinha chuva. Para ele era tudo depois que o homem foi para a Lua, né? Ele tudo tinha explicação. E, na maioria das vezes, aquelas pessoas têm um pré-conceito, um conceito pré-realizado sem qualquer noção jurídica sobre um assunto jurídico que, para nós, já é difícil ter. E quando o Zaquim me pediu o tema, eu falei, olha, Zaquim, eu quero falar um pouco da audiência de custódia, porque o que a gente vê por aí, especialmente desses canais televisivos, que, né, não vou falar do nome, mas que é um instituto brilhante em nossa legislação, mas que é visto com maus olhos. E só pode ter um preconceito quem não conhece de fato o instituto ou o procedimento da audiência de custódia. Então a missão de hoje foi trazer para vocês um pouquinho do muito que representa o instituto, para quando essas grandes massas somarem ou forem falar, vocês tenham algum argumento. Não precisa nem concordar, né? Mas talvez sabendo um pouquinho de como é que funciona, qual é a função do Instituto, possa talvez esclarecer esses colegas. Muito bem, eu fiz aí uma definição, um conceito bem breve, que é a possibilidade do juiz de direito, após a lavratura da prisão em flagrante, verificar a legalidade da prisão e a necessidade da sua manutenção. Então, já no conceito, a gente, acho que cada um de vocês, independente tenha ou não processo penal nos bancos acadêmicos, qual que é a via de regra, né? Qualquer do povo pode prender, né, desde flagrante delito,
está lá no artigo 301 e 302, e feito a prisão, o preso é conduzido até a sede da delegacia da polícia. E, embora a gente ouve por aí, você está preso em flagrante, né? Seja dos policiais, militares, civis, federais, enfim. Na verdade, quem efetua a prisão, em flagrante ou não, é o delegado de polícia. O delegado de polícia, ele ratifica a prisão em flagrante. Se aquele conduzido até a sede policial, se ao ver a história, seja do, aspas, do acusado, daqueles que acompanharam a diligência, dos condutores, se o delegado de polícia entender que o fato é atípico, que não constitui crime, ele não vai ratificar a prisão em flagrante. Né? Tem muitas, aspas, desinteligências. Já viram as chamadas desinteligências? São as chamadas brigas de vizinhos ou de cônjuges, que às vezes discutem e o fato por si só não constitui crime, né? Se for conduzidos até a sede da delegacia, o delegado, se entender que não é crime, óbvio que ele não vai fazer um boletim de ocorrência de natureza criminal ou não fará a prisão em flagrante. Então, já fica a primeira dica aí para vocês: quem de fato efetua a prisão em flagrante é a autoridade policial, é o delegado de polícia, ele ratifica, né? E aí, trazendo já os conceitos de audiência de custódia, o esforço histórico, já o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 66, já falava, lá em seu artigo 9º, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, em 1969, também no artigo 5º. O que eles diziam, via de regra? Que aquela pessoa presa, ela deveria ser conduzida em até 24 horas a um juiz de direito, para que fosse verificada a legalidade da prisão. Por quê? Como era feito lá no passado? Eu não sei se vocês têm conhecimento. Antes da audiência de custódia, que a gente vai falar um pouquinho, começou lá em 2015. Efetuada a prisão em flagrante, o preso, né, e aí ratificado pelo delegado de polícia, o processo ia até o juiz de direito em até 24 horas, só que o preso não ia. Então, como é que o juiz poderia ver, por exemplo, eventual hipótese de agressão, de tortura, ou algum caso que pudesse gerar uma nulidade na prisão em flagrante? Não tinha. Por quê? Ele não fazia o interrogatório e não via o preso. Ele verificava o quê? Só o auto de prisão em flagrante. O caderno investigativo, o auto de prisão em flagrante, esse sim ia até o juiz em 24 horas, mas o restante não, tá? Era assim que era feito. Então vejam, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas se eventualmente era uma hipótese em que o juiz poder-se-ia arbitrar fiança, a gente vai verificar aqui quando o delegado pode e quando ele não pode, né? Então vai para a custódia quando o delegado não pode arbitrar fiança. Então, eventualmente o delegado não pode arbitrar fiança, ir até o fórum. Como não tinha audiência de custódia, a pessoa ficava presa, né? Ela ficava presa até a primeira audiência. Então, eu vou dar a ideia, por exemplo. Então, de repente, um crime lá de receptação, né? Por algum motivo, o delegado não pôde, era reincidente, o delegado não pôde arbitrar a fiança. Essa pessoa, ela ficava, às vezes, aguardando a primeira audiência, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, e se condenado ele fosse, ele não ficaria preso. Olha o absurdo. Por quê? O juiz poderia dar pena mínima ou até elevar um pouquinho, mas dar de um patamar que daria um regime aberto. Então ela ficou presa preventivamente quando a condenação dela, se desse tudo errado, não estou nem analisando o mérito não, tá? Mas se desse tudo errado, ela seria condenada em um regime aberto. Antes da audiência de custódia, era assim que acontecia. Então veja, só aí a gente tem um enorme prejuízo, né? Fere aos gritos liberdade individual, direitos humanos, enfim. Então, quando a gente for criticar o Instituto, são essas posições, esses casos em concreto, que a gente precisa levar em consideração, né? Então, não me parece que tenha prejuízo, ao contrário disso. E onde é que atualmente ela está previsto, né? Só voltando aqui um pouquinho, antes da alteração em 2019 no Código de Processo Penal, nós tivemos a resolução número 213 do CNJ,
Conselho Nacional de Justiça. São Paulo foi o projeto piloto. O primeiro a implantar as audiências de custódia foi o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, de 2015 até 2019, o que vigorava era a Resolução 213 do CNJ. Hoje, o que vigora é a alteração lá do artigo 310, que fala mais ou menos o seguinte, né? Não vamos ler para não ficar cansativo. Que a pessoa presa, né, em flagrante, se não for arbitrada a fiança pelo delegado de polícia, quem poderá fazê-lo é o juiz de direito numa audiência de custódia. E aí o juiz vê o auto de prisão em flagrante, ele vai falar com o preso, né? Ele vai analisar as circunstâncias e notem, ele não vai analisar um mérito. Por isso que também é uma inverdade quando dizem que está colocando o bandido na rua, que está colocando na rua para cometer outro crime. O juiz não está verificando o mérito, ele está verificando questões processuais. Como, por exemplo, se condenado for, sequer vai para o cárcere. Ora, então, por isso o juiz arbitra a fiança. Se condenado fosse, não teria aí alguma outra medida menos grave do que o cárcere privado. Então, são todas essas questões que o juiz verifica. O juiz verifica também hipótese de que vicia o às vezes, e não raras vezes. O preso é conduzido até o juiz de direito. Está lá. Seja por videoconferência, ou mais até aqui em São Paulo, quem é preso na capital vai até o Fórum Criminal da Barra Funda, tá? Todas as audiências de custódia na capital é feita lá na Barra Funda. E aí, o preso aparece lá com olho roxo, nariz quebrado, membros fraturados, né? E aí que ele fala, o que aconteceu com o senhor? Aí escorreguei. Fui descer da viatura, excelência, caí, machuquei. Sozinho. Os policiais até foram me segurar, mas acho que eu caí, né? A gente vai verificar, pessoal, que tem casos aqui de tortura. Pessoas que foram torturadas, e isso não é o Wagner quem fala não, tá? Eu vou mostrar depois ao final alguns índices do CNJ. Foram verificados casos de torturas, casos de confissão que foi sob tortura, sob algum mal aquele preso. Então, veja, e para o juiz verificar, é porque o caso é muito sério, porque não demanda prova. O juiz não vai, não, o juiz verifica naquele momento que de fato aconteceu algo que macule a prisão em flagrante, ele relaxa a prisão em flagrante, ou seja, é nula, né? E na mesma oportunidade, ele pode, se assim entender, determinar que seja tomada providência perante as corregedorias, por exemplo. Se a gente imaginar isso lá no passado, antes da audiência de custódia, isso jamais aconteceria. Por quê? Porque ele não conversava com o preso, né? Então, vejam se não é o caso mesmo da manutenção, da permanência da audiência de custódia. Então, ele vai para a audiência de custódia, tem lá um defensor, se ele não tiver advogado, tem um defensor público, tem o promotor de justiça e tem o juiz de direito, que vai só analisar a legalidade da prisão ou vai verificar preliminarmente se ele deve responder o processo preso ou se ele vai responder o processo solto. Só isso. O juiz não está condenando, não está absolvendo. Então aquela máxima que dizem que está colocando o bandido na rua, não está sumariamente absolvendo nem condenando. O juiz verifica que preenche os requisitos para responder o processo em liberdade. É só isso, pessoal. Só isso. O que mais? Bom, falando um pouco da prática agora, né? Eu trouxe aí para vocês a figura de uma delegacia da polícia. Então, seja polícia militar, polícia civil, até o popular, prendeu alguém em flagrante. Então, essa pessoa presa é conduzida até a delegacia de polícia. A autoridade policial, que é o delegado de polícia, ele vai verificar se tem materialidade, ou seja, se tem prova que aquilo aconteceu e se tem indícios suficientes de autoria, ou seja, se pode apurar que aquele crime, uma vez praticado, pode ser imputado àquele que foi apresentado até a autoridade policial, até ele. E aí, pelo poder discricionário que ele tem, ele verifica, ele tem que fundamentar que tem materialidade, tem indícios suficientes de autoria. Aí ele ratifica a prisão em flagrante no auto de prisão em flagrante. Só que
a competência do delegado de polícia, ela está lá no artigo 322. Não é a todo crime que ele pode arbitrar a fiança. O que o delegado pode arbitrar a fiança são naqueles crimes de reclusão apenados em até 4 anos. O que exceder, ele não pode arbitrar a fiança, né, sob pena até de abuso de autoridade. E se ele não arbitrar a fiança, ele pode também incorrer em abuso de autoridade. Se ele não o fizer, ele tem que justificar o porquê do não arbitramento da fiança. Tá? Se os senhores lerem depois, pode até ser pauta de alguma outra palestra, ou quem quiser me seguir nas redes sociais lá, se mandar a pergunta, sabe que eu respondo. Pode até, inclusive, incorrer em crime de abuso de autoridade. A gente tem uma lei específica para isso. Mas, em até 4 anos, o delegado de polícia ele pode arbitrar a fiança, né? Como é que ele pode arbitrar a fiança? Está lá a partir do artigo 325, ele vai levar em consideração o poderio econômico do acusado, a relevância, né? Então, por exemplo, ele comete um crime de trânsito, um delito de trânsito, em que a pena combinada é até 4 anos. Se ele aparece lá, né, se o veículo que se envolveu no crime, por exemplo, é um Porsche, né, ou uma Porsche, como a maioria prefere, um Lamborghini, ele vai dar lá um salário mínimo, né, não coaduna com o poderio econômico dele e com o delito. Por outro lado, e aí por isso que a gente às vezes vê, o delegado arbitrou 20 mil reais, pode, tem amparo na lei. Se os senhores verem lá depois do artigo 325 do Código de Processo Penal, vai dizer isso aí para vocês. Agora, se de repente o Wagner com a sua Brasília 79, né, atropela um cachorro na rua, dá para arbitrar 100 mil reais? Não dá, né? É claro que o bem jurídico, coitadinho do cachorro, merecia, mas pode pagar com a Brasília? Não pode pagar, né? Então, são essas considerações que o delegado, também o juiz, mas já nos primeiros degraus o delegado, porque ele verifica e ele faz esse questionário, ele pergunta quanto ganha, ele verifica patrimônio, como é que está vestido, né? A gente sabe que tem muito Rolex, tem muito relógio aí que é mais de 100 mil reais. Então, todas essas situações, o delegado tem a discricionariedade e poder para isso. Então, naquelas hipóteses que confirmou que o delegado de polícia ratificou a prisão em flagrante, falou, está preso mesmo, tem materialidade, tem indício suficiente de autoria, mas foge a sua competência, extrapola os 4 anos, aí ele não vai arbitrar a fiança. São essas as hipóteses que o preso será submetido à audiência de custódia. Então, ele sai da delegacia de polícia e será feita a audiência de custódia no fórum. A audiência de custódia ela tem que ser feita em até 24 horas da prisão, tá bom? Então, hoje a gente sabe que até aos sábados o Fórum da Barra Funda está fazendo também a audiência de custódia, tá? Então, como normalmente acontece no interior, dependendo da localidade, eles elegem uma delegacia de polícia que tem suporte para isso, e faz, às vezes, a maioria das vezes, por videoconferência. Pode, pessoal, tá? Isso acontece, é até mais cômodo para o advogado também, tá? Até porque, assim, como eu disse para vocês, não vai se discutir mérito. Lá na audiência de custódia, não vai falar, olha, eu fiz, eu não fiz, ou eu fiz por causa disso. A questão é técnica, tá? Na maioria das vezes, o juiz faz o seguinte, porque quando tem audiência de custódia, é um magistrado só para isso, né? Então, aí vai estar o juiz, já faz... já tá bravo, porque o quê? Né? Era para começar 10 horas, meio-dia, ele teve que sair de uma audiência, às vezes ele acumula atribuições contra a vara, mas ele tem que fazer audiência de custódia, né? Ele já começa falando, olha, o senhor está aqui, eu não quero saber se foi o senhor ou se não foi. Aqui a gente vai verificar as questões técnicas. Você já falou com o seu advogado? Aí a deixa do advogado para ter falado com o seu cliente antes. Olha, aqui o juiz não tá, a gente não está para saber se foi você ou se não foi, se tem uma causa de diminuição de pena, né, um excludente de licitude. Pessoal, excludente de licitude, embora a lei preveja, não vai ser aqui, você não vai falar que foi legítima defesa, porque o juiz ele não vai ter argumentos para isso, né, ele vai ter material para isso. Por quê? Porque provavelmente não deu sequer tempo de vocês juntarem a procuração lá, né? Que às vezes ele é preso à noite, num dia de manhã é audiência de custódia, o máximo que você tem é
o tempo de se entrevistar com ele, separadamente. Às vezes nem a procuração não tem tempo, né? E aí, em audiência, os senhores digam que, olha, vou requerer prazo para juntar a procuração. Na prática é assim, então, na maioria das vezes não tem tempo para nada. Mas o juiz dirá que a questão lá é processual. Se é a hipótese, se primeiro essa prisão é legal, superada essa possibilidade de legalidade ou não da prisão, se ele vai responder o processo em liberdade ou não. E é exatamente o que fala lá o artigo 310. Relaxar a prisão ilegal ou... prisão ilegal é aquela que teve vício na prisão em flagrante, seja porque não entregou um documento para o réu, né, aquele termo de acusação, seja porque ele foi levado a cometer um crime, né, ou a confessar, deram lá um... Eu tenho um colega que fala, né, não vou dizer, obviamente não vou dizer o nome, que ele usa... Falou, Wagner, aqui na delegacia a gente não bate em ninguém. Não. Aqui a gente usa o psicológico. Aí tirou do bolso um saco preto, é o psicológico, né? Põe na cabeça e usa o psicológico. Então, se eventualmente foi praticado sob tortura e estiver um indício suficiente, o juiz ele relaxa a prisão. Relaxada a prisão é nula e imediatamente o juiz tem que colocá-lo em liberdade. Ou o juiz tem materialidade, tem indício suficiente de autoria, não é a hipótese de relaxamento. Está lá presente os requisitos 312, né, da prisão preventiva. Aí o juiz converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, tá? E aí, na prática para vocês já, o juiz da custódia, ele só vai funcionar para custódia, pessoal, tá? Aqui em São Paulo a gente tem o DIPO, né? Mas no interior não existe DIPO. Tem o juiz da custódia e depois o processo é distribuído para o processo para a vara comum. Aqui a gente tem o DIPO, que é Departamento de Inquéritos Policiais. E depois da audiência de custódia, ele é distribuído para audiência ou para uma vara criminal. Então, preencher os requisitos do artigo 312, ou seja, o crime é grave, se solto ele pode voltar a delinquir, é crime hediondo, tudo aquilo que está no rol 312, o juiz converte a prisão em flagrante em preventiva. Ou, se tiver lá no rol do artigo 319, se não for as hipóteses do 312, o juiz pode conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Eu trouxe alguns exemplos para vocês verificarem que sim, existem casos em que é desnecessário a manutenção ou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Eu trouxe alguns exemplos que parecem longe aos nossos olhos, que parece que quando aqueles políticos, aqueles executivos ou aqueles que participam de algum programa falam, audiência de custódia, só põe bandido na rua, vocês vão verificar que nem sempre é isso, tá? Então, tá claro quando acontece a audiência de custódia? Muito bem, pessoal, já falando aí, está no jornal, tá? Isso é uma fala minha, não é uma fala da OAB, mas não tenho problema com o processo porque está no jornal, tá? O secretário de Ritz, ele fala categoricamente que a audiência de custódia tem que acabar. Que a audiência de custódia põe bandido na rua, a audiência de custódia aumenta a criminalidade e a audiência de custódia, assim como as saídas temporárias, tem que acabar. Enfim, ele é um defensor desse tipo de situação. E aí, o que está em negrito, eu vou pedir até permissão para vocês para ler, é uma fala dele, tá, pessoal? Eu fiz um recorte, do jeito que está no jornal, eu recortei e trouxe para vocês. Então, eu estou aqui me policiando para a gente não passar do horário. Tinha que ter uma lei regulamentando a audiência de custódia. E quem poderia ter acesso à audiência de custódia? Perguntaram para ele, né? Aqueles que são réu primário e que não cometem crimes hediondos ou equiparados ou crimes graves mediante violência ou grave ameaça. A gente vai verificar que, ainda que seja crime hediondo, no caso concreto, o juiz tem que conceder a liberdade provisória e o fará na audiência de custódia, e só poderá fazê-lo na audiência de custódia. Eu trouxe alguns casos práticos para a gente entender um pouquinho disso. Então, pessoal, quando a gente for assumir essa fala, e a fala não é só dele, tá?
A gente tem essa fala do secretário, a gente tem essa fala nos programas televisivos, a gente tem essa fala, como eu disse para vocês, daquela colega que faz a sua unha, que arruma o seu cabelo. Então, a ideia de hoje não é esgotar o tema, mas quem sabe incutir em vocês um pouco de curiosidade para que de repente, até mesmo compartilhando comigo, a gente comece a divulgar essa ideia, a especialmente desmistificar essa questão de audiência de custódia, ela só põe bandido na rua. E ele assume essa fala sem trazer qualquer número, tá? Não existe nenhum estudo que fale dessa questão. Eu já vi ele falar, por exemplo, para justificar, semana passada os policiais militares prenderam um rapaz que cometia furto e ele saiu 13 vezes. Mas não aparece nem o nome, não aparece a situação. Mas mesmo se aparecesse o nome, a situação, a gente vai rejeitar um instituto que é muito mais benéfico em razão de um caso específico. Pela minoria, a gente vai afastar um benefício que não é um benefício para nós, pessoal, é um benefício da população, é digno, é para prestigiar aí a dignidade da pessoa humana. Então a gente vai afastar um benefício em razão de casos esporádicos. Eu acho que aí a gente tem que colocar na balança para sopesar, né? Então, ele encabeça essa questão de que é um prejuízo à audiência de custódia, que tem que acabar, e tem uma forte corrente no Congresso, tá, pessoal? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu estou falando um pouquinho agora dos benefícios para vocês entenderem, né? Vocês aqui não. Mas de repente alguém que não veio na palestra de hoje, um desavisado, no dia do rodízio ele fala, perdi a hora. E eu não posso deixar de trabalhar, né? Eu trabalho com venda, tenho que ir com o carro, meu carro tá cheio de mercadoria, como é que eu não vou fazer a entrega dessa mercadoria? Eu dependo dela para o meu sustento, da minha família, o cliente já até pagou, não vou entregar a mercadoria. E aí você tem uma ideia genial, algo que nunca pensou antes, que é uma fita isolante na placa, não é genial? Ele fala, ninguém vai ver, eu vou passar, ninguém vai ver, tá praticamente, olha aí, vê, ó, o 6 está virando um 8, tá perfeito. Dá para saber que esse 6 aí vai virar um 8 mais tarde? Não, né? Ele tem a feliz ideia disso. Trabalhador, nunca teve qualquer problema em delegacia, nunca nem foi na delegacia sequer para ser como vítima. Estava trabalhando, teve a infeliz ideia do jeitinho brasileiro. O 6 vai virar 8, faço a entrega, já passou do rodízio, depois está tudo certo, né? Tiro lá, está tudo certo, né? Muito bem. Polícia Militar para. Crime, está preso em flagrante. Algema, bota no chamado camburão, vai para a delegacia de polícia. Qual o crime, Wagner? Adulteração de sinal identificador de veículo. Mas aí o delegado vai arbitrar a fiança. Não vai. Não vai porque não pode. Olha a pena. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Eita, fita crepe, saiu cara, né? Ei, jeitinho brasileiro, né? Ele fala, mas doutor, só foi desse tamaninho. Meu amigo. Infração administrativa, apreensão do carro e multa. O carro vai para perícia, você não vai tirar imediatamente, vai para perícia. O perito tem que falar que está falsificado. Vai para perícia, vai demorar muito tempo lá se conseguir tirar. Vai para audiência de custódia. Mas Wagner, meu carro está cheio de produto alimentício, eu já recebi. Vai ficar lá. Se o delegado, permitir, se você tiver nota fiscal, ele pode autorizar a retirada da mercadoria. Tudo bem, mas o carro está apreendido e você está preso em flagrante, praticou o artigo 311. Está lá, ó. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação. Você é, ao texto da lei, friamente equiparado àqueles que
dolosamente adultera um chassi e vende assim. Mesmo crime. Mesmo crime. E o delegado não pode, ele não tem essa discricionariedade, fala, pô, coitado, mas só um pedacinho ali, né? Ó, tá preso, pessoal. Tá? Pai de família, com carro para fazer a entrega, tá preso. O delegado não pode arbitrar a fiança. Não fosse audiência de custódia, ia ficar lá 1 ano, 2 anos, até a audiência para o juiz verificar se é um ato grave que merecesse essa reprimenda. Então, pessoal, vocês acham de verdade que a gente precisa ou tem que acabar com a audiência de custódia? Então, esse tipo penal alterou em 2023. Então, eu trouxe alguns casos só para a gente ver que não é assim. Não é a audiência de custódia não põe bandido na rua, ou só põe bandido na rua. A gente vai deixar ele preso lá, então, se não tivesse audiência de custódia? Porque se ele for condenado, se o juiz der o mínimo, e dará o mínimo, que não tem antecedentes, não é um crime com violência ou grave ameaça, não é um crime hediondo, fatalmente, condenado fosse, o juiz vai dar o que para ele? 3 anos. Mais ainda, ou pior, pela quantidade de pena, cabe até uma ANPP. Já ouviram falar da ANPP? Um acordo de não persecução penal. Então, chegar na audiência, ou até a denúncia, até aí, sei lá, os 6 meses, ele preso, e o promotor propõe um acordo para ele. Olha, você está preso há 6 meses, vamos fazer um acordo agora? Pode acontecer isso? Pode. E o acordo de não persecução penal não gera antecedentes penais, né? É como se fosse a transação, só que quando o crime tem a pena maior. Tá? Depois a gente pode falar só disso. Olha quanta coisa pode ser oferecido, né? E se a gente tirar o instituto, ele vai ficar preso. Então, é por isso e outras situações que a gente precisa pensar se o benefício precisa ser retirado ou não, se aumenta ou não a criminalidade. Então, vocês jamais sequer pensaram nisso. Qualquer coisa, se der errado, me liga. Tá? Outro crime, pessoal, jeitinho brasileiro. Não é vocês, né? Mas imagina aquela pessoa, aquela prestadora que vocês fazem a unha, né? Porque hoje tem cada unha, tem unha que põe, né? Tem até unha, você pagou é sua, né? Mas unha desse tamanho, né? Que eu não sei como é que faz as atividades domésticas. Tem unha com piercing, né? Com sei lá o que põe na unha. Mas enfim. A manicure tem a feliz ideia, fala, vou botar um pouquinho de, né? Um thinner para dar 1 grau aqui, né? Porque, pô, tá muito grosso, né? Vou botar o thinner, que aí fica mais suave, a cliente vai gostar, muito bem, né? Aí alguém vai fazer a unha, vê um cheiro, né, pouco agradável, chama a polícia. Chamou a polícia, verificou que pode ter havido ali alguma fraude e verifica-se que de fato houve a fraude no esmalte. Crime, pessoal, crime. Olha lá, e olha a pena, reclusão, 10 a 15 anos e multa. Olha o silêncio, né? Se você deu 1 grau no seu esmalte, tudo bem, é seu, né? Mas começar a explorar isso comercialmente, né? Tomem cuidado, pessoal. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Parágrafo 1º, ele coloca lá, ó, incluem-se entre os produtos a que se refere esse artigo os medicamentos, as matérias-primas, insumos farmacêuticos, os cosméticos. Perderam a manicure. Reclusão, pessoal, 10 a 15 anos. Fica a dica já no grupo. Ana, some daquele esmalte lá, Ana. Menina, o Wagner falou que é da cadeia. 10 a 15 anos, né? Se não deu tempo, já sabe, me liga, né? Fala para Ana guardar uma grana, né? Que o trabalho será árduo, 10 a 15 anos, pessoal. Veja quantos tipos penais. A Ana, coitada, nunca foi na delegacia, só queria dar
aspas, um grau no esmalte, talvez o vermelho para ficar um pouquinho mais claro, botou thinner, criminosa. Olha aí, né? Querem tirar a audiência de custódia da Ana ainda. Vocês vão ficar aí pelo menos 10 anos sem a Ana. Já pensou? Então, outro exemplo aqui. Veja, pessoal, e são práticas que não estão longe aos nossos olhos, que às vezes, de forma desavisada, a pessoa faz mesmo, né? Às vezes é o jeitinho brasileiro, né? Não, a gente às vezes acha que é só imoral, mas é um tipo penal. Vejam só, é um tipo penal. Assim como a pequena fita isolante lá, do 6 que virou um 8, também o é, né? Um tipo penal. Um tipo penal grave, que eles querem que você fique na cadeia, tirando a audiência de custódia. Outra coisa, né? Isso a gente está vendo bastante aí, né? Então, isso aqui são casos, pessoal, que a gente traz, os colegas aí me deixam mentir, até porque advogado não pode mentir, você sabe, né? Tá lá no Código de Ética, advogado não pode falar em verdade, não pode proferir em verdade, né? A gente vê muito aí casos dos CACs, né? Que são aqueles que têm autorização e porta, atirador esportivo. Às vezes ele vai fazer, aspas, um bem, e acaba sendo, quando na maioria das vezes ele fica preso, né? Teve recentemente um caso lá no escritório, a tia ligou pro tia da mulher, né? Hoje ele não está nem com a mulher, mas está respondendo o processo. Olha só. Falou, bem, os caras aqui na rua querem bater na minha tia, né? Mas como bater? Pararam o carro na frente dela, ela foi falar, xingaram de velha maluca, quer tirar você, né? E aí ele já é meio esquentado, o que ele fez? Se municiou, né? Tinha uma arma, né? E é CAC, ele tinha uma arma, o que ele fez? Pegou a CAC, você sabe, né? A maioria deles não pode portar a arma, é só posse para ficar em casa. Mas na hora, nem lembrou disso, né? Pegou a arma e foi até onde estavam os, aspas, ameaçadores. Chegando lá, a tia chamou a polícia e ele lá com a arma, né? A tia chamou a polícia, ele com a arma que não pode, né? Aí, daqui a pouco dá uma Maria da Penha. Que bom, assim, bom do advogado é isso, né? E aí chegou a polícia, ele já com a arma aqui. Tá, o senhor tem documento da arma? Tem o documento da arma, tá. Esse é o documento da arma, mas o senhor pode, né? Poderia estar portando ela? Veja bem. Como terminou todo mundo na delegacia, o cara que estava ameaçando saiu e ele preso em flagrante. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Foi ajudar a tia da namorada, o justiceiro, e ficou preso. É bandido, pessoal? Foi até fazer uma boa ação, né? Tem filmagem, ele até ostentou usar a arma, mas de fato, né? Ele fala, Wagner, se eu não estava lá, os caras, 6 pessoas, ia bater bastante nele, né? Mas o delegado tem a discricionariedade de não fazer a prisão em flagrante? Não, pessoal. Se não o fizer, comete crime, né? Comete crime. E aí, o que ameaçou deu tchauzinho e ele ficou preso. Perdeu a arma e ficou preso. Vejam, né? E ele ainda tinha, desavisado, ele tinha ainda uma .40. Ponto .40 hoje é considerado um armamento de uso restrito. Só as forças policiais podem utilizar. Mas notem, ele tem o documento da arma, mas não se atualizou. À época podia, mas depois não pôde mais, ele deveria devolver, né? Não fez. E aí o justiceiro, o super-herói, foi preso em flagrante. Preso em flagrante, né? Dormiu na delegacia, foi à noite isso, né? Passamos a noite na delegacia, conseguimos dar um McDonald's para ele, né? Ele comeu o McDonald's. No outro dia, audiência de custódia, né? E aí eu disse ao juiz, né? Sem juntar documentos, sem nada. De fato, o crime não tinha violência ou grave ameaça, apesar de dizerem que teve ameaça, mas aí era subjetivo, tinha que analisar a prova. Mas não tinha antecedentes, né? Ou eram antigos. O promotor, óbvio, né? Sempre foi contrário. Aí a gente teve que ouvir o promotor falando. E é cansativa a audiência de custódia, porque eles fazem umas 15 a 20 por mês, né? E aí
promotor com fone e promotor falando. Eu vou dizer as mesmas palavras que o promotor disse naquele dia. Desse jeito. Preso. Pronto. Foi assim que ele falou. Desse jeito, né? Eu fui contratado, né? Eu falei, não, que não eu falei, deixa comigo agora, né? Tem que valorizar o passe, né? Cobrei caro, varei a noite, né? Perdi o jantar. Eu tava de pijama, né, na noite, né? Tipo, o terno pra ir na delegacia. E aí, falei né? Não, E aí comecei, não, mas embora não seja o caso de Vossa Excelência analisar um mérito, a prisão não preenche os requisitos do artigo 312, cabe lá um dos requisitos, né? Preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Penal. O cliente falou, nossa, meu advogado é demais, sabe de cor, né? Os criminalistas não souberem esses artigos, vai fazer outra coisa, né? Tem que saber, né? E aí o juiz falando. Poderá responder em liberdade. Eles botam aquele fone, pessoal, não dá pra entender nada, né? Nada, você não entende nada. Nada. E não estão nem preocupados para saber se estão sendo compreendidos ou não. E foi assim. E aí a esposa pegou na delegacia, a gente ganhou, né, uma credibilidade com o cliente, mas perdeu a arma, vai responder o processo. Ainda se der sorte, no mínimo aí já tem 3 anos, né, em regime aberto. Mas veja, a gente está falando de um bandido, e se não fosse a audiência de custódia, pessoal, para a gente estar fazendo isso? Então, a ideia de hoje era trazer esses critérios práticos, que é essa ideia, falar de prática, para que vocês possam compartilhar, né? Porque a gente trazer aqui só conceitos jurídicos, tudo, a gente fica muito superficial, né? Vocês comeram pão de queijo? Estava maravilhoso, né? Disseram que o chá não estava bom. Mas o pão de queijo e o café estava maravilhoso. Inclusive deve ter pão de queijo ainda. Às vezes o pessoal reclama, acabou o pão de queijo. Chegou atrasado, né? O evento é para 6h30, você chega às 7h da noite e ainda quer pão de queijo, já acabou, né? Já acabou. Vez ou outra, tem. Mas aí é por conta que também o público é um pouco menor. Aí acaba tendo. Não grava o que eu estou falando. A pessoa grava, ó, viu que tem um flash ali? A pessoa grava, bota nas redes sociais. Né? Aí não vai colocar, que bacana, na UAB tem pão de queijo. Não coloca assim. Não, come logo antes que acabe. É sempre assim. Eu já vou vendo, né? Não deprecia. Eu brigo. Aí não é segredo, porque todo mundo sabe. Eu brigo para ter pão de queijo, né? Brigo para ter. Às vezes o evento tem 200 inscritos, ó, pode colocar uns 3 pacotes aí, meu. Né? Porque existe também uma quantidade por evento que é feito. Então, e eles sempre falam, nossa, o evento do acadêmico é brincadeira. Quanto pão de queijo colocar, quanto acaba. Ele imagina, não, doutor, é verdade. Às vezes, te faz eventos até grandes e tudo, 1,5 pacote sobra. No do senhor não. No do senhor tem um número, às vezes, menor, a gente coloca 5 pacotes e acaba. Não vai perguntar para a Lê. A Lê sabe que é verdade. A Lê sabe, né? Mas a diferença de pegar a palestra atrasada, que depois pode ver no YouTube. O pão de queijo, se vier atrasado, acabou. Já era. Acabou. Não vai levar para fazer em casa. Não vai. Mas o pessoal ainda tá no lucro. Nós, acho que a Michelle já pegou o pão de queijo, mas nós somos da época que se eu tinha café, bolacha café, chá e bolacha. Só. É isso. Só. É isso. Sem direito à repetição. Acabou. Né? Agora, mas eu quero... Acabou? Vai. Não. Tudo bem. Então pode continuar. Toma um café. Tomar água. Trazendo um pouquinho aí para vocês, e esses são os números lá do CNJ, tá? Não sei se todos conseguem visualizar. Ele fez um compilado de 2021 a 2029. Então, diferentemente dos números
que são mostrados para vocês. Só se de repente não tiver para entender ou quiser o material, eu passo depois, tá? Não tem problema não. Manda lá uma mensagem e o Pix e aí eu passo, tá? O Pix não precisa. São números do CNJ. De 2021 a 2024, em São Paulo, tá? São números de São Paulo. Quase 460 mil audiências de custódia. Dessas audiências de custódia, 1.142 o juiz deu prisão domiciliar. Dessas audiências, 155.636 juízes concedeu liberdade provisória. Não veja, pessoal, nós teríamos quase 160 mil pessoas presas preventivamente sem precisar estar. Olha a quantidade. Vejam, e a gente não tem espaço suficiente para isso não. Eu não trouxe hoje, mas normalmente eu trago. Se vocês tiverem curiosidade, entra lá no site da SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, e aqui de São Paulo. Vocês verão que quase todas, sem exceção, os CDPs, são centros de detenção provisórios, o número é superior à quantidade de vagas. Então veja, nós teríamos mais ainda 160 mil pessoas lá que não precisariam estar. E diferente do que dizem aí, que todo mundo que vai para a audiência de custódia é liberto, não. Olha, quantas nós tivemos? 302 mil pessoas foi convertido em prisão preventiva, tá? 5.860 foram para serviço social, ou seja, às vezes nem era o caso de ficar preso, e 18.930 foi verificado tortura ou maus tratos durante a prisão. Ou seja, o juiz relaxou a prisão em flagrante, né? Porque verificou de plano. Pessoal, e para verificar de plano que houve um vício, que houve maus tratos ou tortura, é porque estava muito feio, pessoal. É porque estava muito feio, né? E aí, falando um pouquinho da possibilidade ou não pelo aumento da criminalidade. Aqueles que defendem que tem que ser afastado, tem que ser abolido a audiência de custódia, não traz nenhum número, nenhuma conclusão, nenhum levantamento que a audiência de custódia é a responsável pelo aumento de criminalidade. Assumem essa fala de forma, no meu sentir, irresponsável. Não tem qualquer critério técnico para isso. E ainda, pessoal, de verdade, se tivesse um caso de reincidência, uma minoria não tem que contaminar uma maioria. Olha quantos números eu trouxe para vocês. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. Eu poderia ficar aqui o dia todo ou ainda trazer mais casos para vocês verem que o benefício da audiência de custódia, na verdade, não é nem o benefício. O juiz ele não está dando porque ele é legal do ponto de vista de gente camarada. Ele está dando porque preenche os requisitos legais. E a maioria das vezes gostam de colocar, inclusive, o judiciário em xeque. Atribuem isso ao juiz. Porque eu prendo, o delegado ou o juiz solta. Não, se eles não soltarem, eles cometem crime de abuso de autoridade. Não é uma faculdade. Se cabe liberdade provisória ou se cabe fiança, é uma obrigação. Mudem a lei. Então, dizem qualquer aquele que se conduzir preso for, não tem direito à liberdade provisória, né? Então, mudem a lei. O que a gente vê que, infelizmente, vira caso político. Ninguém quer adotar política pública. Por que não investe na educação? Por que não investe mais na saúde? Né? Mas qual que é a audiência de custódia é responsável pelo aumento da criminalidade. Mas tá vendo? Eu mesmo, policial militar, às vezes, né? Eu mesmo já aprendi 3 vezes, né? Pessoal, então vamos mudar a lei. Então, o que a gente tem que falar? O advogado, né? A gente sempre fala que a gente não toma conta do pecado, né? Do pecador, né? A gente defende não crime, né? Mas a correta aplicação da lei. Enquanto tiver um instituto, a gente precisa prezar por ele. Porque vejam, imagina a sua manicure, a Ana, imagina aquele próprio coitado só queria trabalhar, que cometeu sim um crime, mas ele vai ficar preso até uma audiência 2 anos, e se der tudo errado, ele vai responder o processo. Ele seria solto se a pena menor que fosse, ele não teria ficado nem semiaberto. A gente vai deixá-lo num CDP, no Centro de Detenção Provisória. Olha o prejuízo que é.
Para quem nunca foi no estabelecimento prisional, eu não sei se alguns, pelo menos o Romão Gomes é possível, eu acho que o da mulher ainda era possível, vá visitá-lo. Não como cliente, né? Porque não é isso, né? Não estou aqui dizendo isso para vocês. Mas, né, se der errado, me liga, né? Pessoal, eu já vi homens chorar, porque assim, não é lugar de um ser humano. Não estou falando pré-julgando lugar de criminoso, não. E eu até falo, quem cometeu um crime, de fato tem que pagar, mas tem que pagar na medida da sua responsabilidade, na medida da sua culpabilidade. E vejam, que ter alguém preso não é jogá-lo às traças, não é condená-lo eternamente, não é condená-lo em situação subhumana, né? Que ainda é proibido a tortura, ainda temos alguns pactos que vigoram no Brasil. Então, pessoal, né, eu até quis trazer aí nada de religioso, né, mas está lá em Hebreus 13:13 que fala o seguinte: lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesseis aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivessem sendo maltratados. Não vamos esquecer, pessoal, daqueles que podem estar presos. Às vezes é fácil a gente assumir um discurso de que todo preso tem que cumprir a pena até o final, que não tem que ter audiência de custódia, que tem que trabalhar para pagar. Pessoal, eu não conheço um só preso que não deseja trabalhar, que não deseja estudar, o que falta é oportunidade. Mas são discursos que às vezes a gente desconhece. Mas então esqueçam, pessoal, de verdade, que às vezes pode ser um conhecido nosso, às vezes pode ser um parente nosso, e quem sabe, de repente pode ser até um de nós, por estar desavisados, incorrer em um delito, né? Então tomem cuidado com aquilo que a gente deseja. Então, já para finalizar, pessoal, quem quiser pode aí me seguir nas redes sociais, no YouTube. Eu sempre falo um pouquinho, 2, 3 minutos de algum delito, enfim. Quero muito agradecer a presença de cada um de vocês, né? Tirem fotos, muitas fotos. Marque aquele colega que não quis vir, né? Marca o ex-marido, a ex-namorada, para mostrar que você está bem, né? Que você terminou, mas que você está bem. O colega que não quis vir, marca que está na OAB, né? O desinfeliz vai perder as horas, perdeu a palestra de hoje também. Mas mais importante, não perca a oportunidade de ocupar esse espaço que é de vocês. Obrigado a cada um pela presença.